eu começo a fazer uma das últimas gravações do dia, onde tentarei abordar a atual situação geográfica da Praça Veríssimo de Melo. Mas antes de chegar na Praça Veríssimo de Melo, a cinegrafista filma a igreja matriz de São João Batista, de seculares histórias da cidade, caminhando e voltando até o local onde era a residência dos padres. No meu tempo, o padre que habitava este local ao lado da igreja chamava-se Padre Jason Barbosa. Padre Jason era um pernambucano que depois foi transferido de Macaé, lecionava latim no colégio onde eu estudei, e era de Pernambuco também, por coincidência pernambucano. Haviam muitos pernambucanos em Macaé, como na Boa Vista do Sergipe, como na Rua Doutor Bueno, o Seu Raimundo. E Seu Raimundo era espírita, e Barbosa lá na Praia Campista, Seu Barbosa, que mais tarde veio a trabalhar no Tênis Clube como porteiro. Agora, eu estou justamente no local onde havia um correr de casas, todas casas pequenininhas, simples, habitadas por pessoas que fizeram a história de Macaé. Onde eu tenho um texto longo sobre as mulheres de nossa história, onde eu cito as senhoras donas que frequentavam a Igreja Católica, onde a minha avó Alice Lacerda era do Apostolado da Oração. Apostolado da Oração eram senhoras que andavam com o Sagrado Coração de Jesus na frente, bonito até por sinal, e faziam as ladainhas que eram rezadas justamente aqui nesta igreja. Eu vou caminhando, que hoje está um dia tranquilo, para tentar nominar algumas dessas casas. Uma dessas casas nasceu e morou durante muito tempo o senhor Santos. Ele era, além de ser um ferroviário, se eu não me engano, era carpinteiro e tinha vários filhos. Era o Wilson, foi meu professor no Senai, o Wilson Santos, Valdir Santos, que também foi meu professor no Senai de carpintaria, o Wilson foi meu professor de ajustagem, de torneiro. Tinha Lulu Santos, que hoje ainda é vivo, era dentista, se formou, era ferroviário, depois se formou em dentista. Coincidentalmente ou não, ele é o pai do atual prefeito, Aloísio, que eu tenho o mesmo nome de Lulu. Aí ainda tinha, além de Wilson e esses que eu citei, Valdeni, que me ensinou na ferrovia a arte de mexer com o dedo com relação eu não sei o nome desse negócio não, que batia para vir um trem, como se fosse uma taquigrafia, um negócio assim. Eu aprendi com esse Valdeni. Ele me ensinou, era irmão de Wilson e irmão de Valdir, filho desse senhor, seu Santos. Seu Santos era uma pessoa muito simpática, ele atravessava essa rua aqui todo dia para ir até, naquele tempo, não tinha essas grades que depois eu vou mostrar na filmagem com Ângela, as grades que circula em torno da praça. Ele atravessava, ia até a Lira dos Conspiradores, e daqui também ele caminhava, atravessando pelo lado direito da igreja, onde morava a dona Letícia, minha professora de latim também, e ia fundar um clube chamado Fluminense. Isso faz parte da história, porque o Clube dos Fluminenses faz parte da história de Macaé, porque foi fundado e foi feito com suor e lágrimas dos ferroviários de Macaé. Eu vou abrir o carro e vou tentar descer, antes que comece a movimentar a rua, para onde filmar essas casas. Hoje não tem mais daquele correio de casa antigo, mas ainda tem alguns restos históricos das pessoas que moravam aqui. Antes que o vento, Senhor, de todas as vozes orais do mundo, tome conta da gravação, eu vou dizer bem alto, perto da gravação, que só tem
daquelas casas antigas, apenas uma está ali gradeada, onde morava, e deve morar ainda, a família dos Patrocínios. Ali, as senhoras avós, depois as filhas, uma delas tocava órgão na igreja, e eu estou caminhando no local aqui, deixando a gravação por conta do barulho do vento. E vou tentar, na praça Veríssimo de Melo, falar sobre a história dessa praça. Caminhando até a esquina, temos ali ainda uma funerária, onde era a residência do jornalista Eusébio Luiz da Costa Melo, meu companheiro de luta na política e também filho. Ele é filho do fundador do Século. O meu era o Rebate, papel do Marechal Deodoro. Ele trabalhava comigo, escrevia comigo as crônicas e foi editor meu. E o pai dele já foi dono de um jornal, O Século, que teve grande sucesso no século de 1800 e pouco. Foi contemporâneo da minha família também e amigo meu. Eusébio faleceu tragicamente de desastre. Era um gênio na arte de escrever. Estou filmando a igreja, porque foi aqui no ano de 1962, a minha avó, Alice Marcelo, que durante 21 anos presidiu a Irmandade chamada Sagrado Coração de Jesus, faleceu em São Paulo. O corpo, chegando em Macaé, ficou exposto aqui nessa igreja para a visitação das centenas de amigas dela que nessa igreja fizeram história. Essa igreja representa um marco na religiosidade macaense. Foi a primeira igreja feita, criada e montada nessa região. Temos outras igrejas, como a de Santana, que é anterior a essa, feita pelos padres jesuítas. E temos também a igreja de Carapicuíba, a minha cidade de
história, minha família é de lá, onde tem uma igreja na praça, feita também pelas mãos de Carlos, do Frei Baltazar. O Frei Baltazar era um alemão, com as mãos longas, dedos compridos, ele, com seus próprios esforços, conseguiu fazer uma igreja. No dia da inauguração da igreja, ele foi ligar a luz feliz, morreu pelo essa igreja que eu estou chama-se Igreja de São João Batista. Quando eu me batizei, as pessoas todas se casaram aqui, na minha geração, e a minha avó faleceu que foi aqui nesse lugar. Gravação por conta do vento, porque nós vamos agora caminhar justamente na praça da Igreja Matriz de Macaé, que hoje tem o nome de Veríssimo de Melo. Este marco que Ângela está filmando foi feito em homenagem ao primeiro centenário de Macaé. Foi feito no dia, eu não sei, eu não entendo muito de algarismo romano não, mas quando Macaé fez 100 anos. E quantos anos Macaé tem hoje? Vocês tiram os 100 e vê mais ou menos a data. Tem o romano aí. Ali tem uma placa que já está praticamente abandonada. Praça Veríssimo de Melo, obelisco construído em pedra de cantaria, sei lá. É um monumento político, comemorativo do primeiro centenário de Macaé, inaugurado em 19 de julho de 1913. Justamente aqui dentro desse obelisco, minha mãe me falava e meus avós, que tem todos os jornais da época. Porque em 1913, Macaé foi justamente o ano que nasceu Benedito Lacerda, que meu avô casou com a minha avó. E isso aqui tem muita história de Macaé. Então as pessoas que nasceram aqui em Macaé, do período de 1900 até agora, conhecem a história e sabem que esse obelisco tem muito significado. Então um pouquinho abandonado, eu noto que não tem flores em volta, deveria ter flores. Antigamente tinha muitas flores. Os prefeitos antigos dos anos 40, 50, tinha essa praça como um local de quermesse. Ela não tinha ela tinha essas cercas. Ela foi feita com cercas de um material muito bom, um material de ferro bom na época. Mas aí um prefeito que ninguém sabe qual foi até hoje, igual a muitos que passaram pela prefeitura, vendeu as grades por uma fazenda de algum rico lá em Quissamã. Então o gradeado original, que é todo material importado, deve estar em alguma fazenda em Quissamã, ou algum fazendeiro rico, eu não sei quem, eu vendei lá. Eu sei que agora, depois de muito tempo, uma outra organização política que assumiu a prefeitura, voltou a fazer as grades. Me parece que foi feito com material bom, porque não está apodrecendo. O que não aconteceu lá, onde é hoje um ginásio poliesportivo em nome da família do Bittencourt.
menino que faleceu, neto de Valdemiro Bittencourt, das famílias antigas de Macaé, mas fizeram uma grade lá que 4 anos apodreceu tudo. Eu não sei se chamaram a responsabilidade o prefeito da época ou o empresário. Alguém ganhou dinheiro fácil, porque em menos de um mês, de um ano, aquilo apodreceu. Hoje eu passei lá de carro indo para a região do bairro e vi que já tiraram aquela podridão toda enferrujada e tal. Devem botar alguma coisa boa. Agora deveria saber quem foi que botou aquele negócio, ganhou dinheiro e saiu fora. Porque fazer a obra faraônica, gastar 3, 4, 20 milhões e depois trazer outro em cima, que apodreceu, eu acho que não está legal não. Mas tudo bem, faz parte do jogo. A Ângela filma a praça. A gente, quando era pequeno, a gente jogava bola, jogava seta. Ali na esquina, ali onde tem um sobrado, morava o doutor Antônio Luiz, um médico antigo de Macaé. Antes dele morar ali, morou a família de Valdir Tavares, um advogado, ferroviário. E depois seu Valtinho, também sapateiro, colega de meu pai. Então aquela casinha ali, não é mais, era uma casinha simples. Tem muita história local, porque muita gente morou ali, entendeu? Como o Eusébio morou aqui. E no outro lado de lá, onde tem aqueles prédios suntuosos, aqui dando para ver o negócio vermelho lá, morou a família Prata, da minha prima Alvina Prata, casou com um cidadão da família Mancebo e misturou ali a família, os Prata com os Mancebo. A Alvina é minha prima e a filhada da minha avó. Então, logo antes da casa de Alvina, morava, e não sei se mora a família de Juquinha. Juquinha foi um farmacêutico antigo de Macaé, que trabalhava na Casa de Caridade, onde atendia as pessoas pobres. A maioria da população nasceu ali. Eu nasci ali, a mãe da Ângela, minha cinegrafista, que é da Bahia, a mãe foi internada também uma época lá, e se não me engano faleceu também ali naquele hospital, naquele hospital. Esse hospital chama-se Irmandade São João Batista, que foi doado o local pelo casculeiro que eu falei há pouco, que doou, além do hospital, doou o cajueiro fez para a Irmandade, doou aonde é o asilo e doou o Morro do Forte, que nós não conseguimos filmar, porque tem muita casa em volta. Eu não sei se o Morro do Forte foi doado por alguém, talvez algum provedor fez a doação para alguém ou vendeu. O fato é que ali tinha o hospital onde nasceram todas as pessoas de Macaé. Na época que eu nasci, a minha mãe me fala que quem foi a minha parteira foi o farmacêutico foi o senhor Luísio e a parteira foi dona Durvalina, ambos baianos. Dona Durvalina e o senhor Luísio eram da Bahia, vieram para Macaé como farmacêuticos e foram responsáveis, ou melhor, foi um casal responsável pelo nascimento de centenas de milhares de macaenses. Do outro lado da rua, onde se encontra hoje a SEDAI, morava com Adir Santos, filho do seu Joaquim Santos, outro membro, outro pilar da história de Macaé, seu Joaquim Santos. Do lado onde é o Banco do Brasil, era uma chácara da minha avó Alice Lacerda, que adquiriu, ia até a casa de Francisco Lobo, casada com tia Santa, minha prima, e ali então a cidade se estendia até onde é hoje a Estrada de Ferro. Então, a cidade de Macaé nos anos 30 e 40, ou menos um pouquinho, era uma família. Havia a família tradicional de Quissamã, dos viscondes, dos reis, das pessoas lá ligadas à usina. Carapibus, mais camponês, simples. E Macaé eram essas pessoas que eu estou tentando resgatar a memória, porque faz parte da história de Macaé saber dessas pessoas. Na esquina onde a Ângela está filmando, tem um prédio, até por sinal de um amigo meu, eu tento fazer uma propagandazinha para Xará, onde residia a mãe do Tonito, meu professor de Física e Química, a sua irmã Anita, que foi minha professora, Hermínia, que casou com o prefeito de Quissamã, falecido há pouco tempo, e também Pilar, uma menina que morreu jovem, que deixou muita saudade às pessoas que habitavam Macaé. A minha avó estava sempre ali, com a mãe de Tonito, a mãe dele, eu esqueço o nome, mas é uma senhora muito antiga da cidade, casou com os Álvares, Parada, e vivia sempre em contato com a Igreja Católica.
Essa praça aqui, a maioria das pessoas era ligada à Igreja Católica. Apenas ali onde ela está filmando, a pessoa que eu falei, a mãe do Toninho, chama-se Dona Artêmia. Uma mulher maravilhosa, senhora. Artêmia, esposa do senhor Parado, Álvares Parado. Ali onde a gente está filmando agora, onde caminha tranquilamente as meninas alegres que estão na praça, morava uma família espírita, justamente, mas havia uma coexistência pacífica. Entre eles era o seu Raimundo, que frequentava o fundador do Centro Pedro, ele com a esposa dele, com o próprio Peixotinho, que é um espírito de luz. Peixotinho foi o responsável pela materialização de Sheila. E ali naquela casa ali, naquele local ali tinha, e ali pisou e sagrou a terra com seus passos, com a sua alegria, com a sua espiritualidade, o famoso espírita Peixotinho. Peixotinho era tio de alguns amigos meus, como Adolfo, José Peixoto, e outros mais, Jerônimo e tal. A Emília, aquela menina maravilhosa, Emília era um anjo de luz, como também Zé Peixoto era, dois anjos maravilhosos. Moravam ali naquela região onde tem um prédio. Naquela esquina ali, como tem uma série de lá, eu acho que aquilo é estacionamento, era a farmácia de Seu Siqueira. Seu Siqueira era o único, era um dos poucos farmacêuticos de Macaé. Tinha Seu Siqueira aqui, nessa região, lá na outra região da Aroeira, chegando na Tele Barreto, Seu Hipólito, e no interior, Glicério, Seu Lauro. Mas ali, naquele canto ali, era onde todas as pessoas que residiam em Macaé iam tomar vacina, tomar remédio, consultavam com o Seu Siqueira, era maravilhoso. E tinha os filhos dele, que se formaram dois em médicos, Jair e Jorge. Mas, além de Seu Siqueira, ali tinha um rapaz que tinha uma iluminação muito forte, chamada Ideobrando Barbosa. Ideobrando Barbosa depois foi ser colega meu no INSS, ele que aplicava as injeções, ele que fazia com que as pessoas sentissem menos dor, porque lá no hospital, seu Aroído, botava para quebrar na injeção, doía mesmo. Aquela injeção, não sei se você lembra, vocês lembram a injeção que a pessoa fervia embaixo de uma matéria, botava álcool, riscava, esquentava aquele negócio que aperta na pessoa e tal, e uma agulha grossa e pô, aí doía. Aqui era mais cauteloso, porque o Ideobrando tinha essa paciência de mexer com a sensibilidade, brincava, conversava, tudo bem. Essa rua que está ali, que a Ângela está filmando, vai dar acesso à praia e as outras ruas também periféricas. A Praça Benedito de Melo hoje está habitada por pessoas de outras cidades, de outros países. Ainda bem que o vento me deu uma colher de chá e está deixando eu falar a minha narração, que é importante. A gente passava por aqui, era só meninos jogando bola, brincando de pique. A casa, o Fluminense que eu falei que foi feito pelas mãos calejadas de ferroviários, está ali. Dentre esses ferroviários, o avô do atual prefeito e também o seu Soutinho, que é pai do meu colega de colégio, Tonico, Antônio Alves Soutinho. Eles trabalharam aqui, e um desses meninos do Soutinho foi presidente durante muitos anos, e também foi presidente um grande vereador, colega meu, quando eu fui vereador nos anos 60, José Calil Filho. Calilzinho era também, então essa aqui tem muita história, esse Fluminense. A igreja está marcada, a casa de Eusébio, o tênis clube, onde a sociedade mais, a alta burguesia frequentava naqueles anos. Dificilmente uma pessoa simples tinha acesso, e quando tinha era difícil entrar, porque havia uma barreira dentro de uma sociedade que, vamos dizer assim, vamos falar a verdade, sociedade hipócrita, né? Não aceitava. Hoje já está mais aberto, as pessoas já entram lá tranquilamente, eu até frequentei também e tudo mais. Enquanto as pessoas se distraem jogando baralho, a maioria das pessoas que hoje são aposentadas, né? A gente vai caminhando para filmar o coreto. Aquele coreto lá é onde havia os comícios maiores de Macaé.
todo o comício que havia, o governador chegava aqui, tinha que fazer um discurso ali, era o coreto da cidade. Aí tinha música, tinha quermessa, e a igreja sempre comandando, porque toda a política que havia na época tinha que ter as bênçãos da Igreja Católica. E aí estamos chegando ao final da praça, tomando algumas coisinhas ali. Eu vou tentar comer um negócio, tomar um suco ali, deve ter um suco, né? Não, né? Não tem, não. E vou tocando a minha vida com o Ângelo aqui, filmando mais alguma coisa. A igreja agora homenageando aí tudo. Toca o sino. Não sei se é homenagem aí a algum santo, né? Hoje aqui. Filma.